Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos fluidos, vamos falar um pouquinho da alma, esse item tão importante para nós analisarmos como se compõem as várias dimensões e subdimensões que nós temos em nosso planeta. É com grande alegria que nós, pela nossa TV A Caminho da Luz, vamos então apresentando mais um programa, o capítulo 13º, para nós estudarmos um pouquinho a complexidade dessa obra. Sempre lembrando que não vamos entrar na parte científica. Isso deixamos para os biólogos, para os cientistas, para os médicos da área. Nós vamos apenas falar um pouquinho sobre aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E hoje, o capítulo fluido, ou seja, alma e fluidos, vem trazer para todos nós um ensinamento fantástico de como se compõe a parte da matéria. André, tudo bem com você, querido? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, mais um dia, darmos continuidade ao nosso estudo. Olha como tem passado rápido, de 40 capítulos mais o prefácio, nós hoje adentraremos o capítulo de número 13, Alma e Fluidos, que o nosso estudo de hoje possa ter o amparo, a proteção dos bons espíritos. Nós sabemos que alma significa espírito encarnado, então nós estamos na condição de alma. E fluidos, André, segundo a visão espírita, o que diz? Fluido é definido como uma substância cujas moléculas têm tão pouca adesão entre si que facilmente mudam de posição e que, portanto, cedem a menor pressão. Assim, essa matéria não possui forma independente, mas toma a do recipiente em que é postada. Então nós vamos ver hoje fluidos em geral. Diz André Luiz: a consciência que aprendera a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, adaptando-se aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos de mentação e reflexão, de que o pensamento é a base fundamental. Definimos-nos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si, quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então aqui André Luiz já nos dá uma definição do que seriam os fluidos. Ele definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção. Então, como nós já falamos nos capítulos anteriores acerca do fluido universal, falamos do princípio vital, os fluidos eles estão muito presentes em nosso planeta. E por que não dizermos em nossa própria constituição, tanto do micro, as pequenas coisas, quanto do macro, as grandes coisas. E hoje nós estamos vendo exatamente como André Luiz, na visão espírita, vai trazer. Lembrando que Kardec não pôde dizer tudo.
Muitas coisas que hoje nós temos como desenvolvimento científico, até o desencarne de Kardec não havia. Não havia a compreensão que há hoje, não havia as descobertas que há hoje. Então, Allan Kardec, cientificamente falando, ele falou muito conforme o que? Até a sua desencarnação, 1869. André Luiz, que já pegou um avanço maior, teve a oportunidade, sob a orientação espiritual, de nos trazer questões importantíssimas, como, por exemplo, a de hoje, os fluidos vivos. Nós vamos ver agora fluido vivo. O que é? No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força imanente do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. De certo que, na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquele em que se caracterizam na greba planetária. Engrandecem-lhe a série estequiogenética, o solo do mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, corresponde ao peso específico do espírito, e detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de povoar-se de glória e beleza. Porquanto, se o plano terrestre é o seio rápido da vida em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência, antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Fluidos vivos. Aqui nós vamos ver que os próximos itens, André Luiz já traz mais a questão da espiritualidade. Aqui, por hora, ele nos dá algumas definições acerca do campo da própria ciência, alicerçando nos conhecimentos que hoje ela já adquiriu e abrindo novas possibilidades para a sua investigação. Quando ele nos fala a respeito dos fluidos vivos, ele nos diz, no plano espiritual, no plano extrafísico, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, portanto tem mais de uma forma, estudando, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma. Então aqui nós já estamos vendo determinadas matérias que evidentemente aquele que desencarna comumente aqui pela Terra, sem ter um domínio, sem ter uma compreensão, sem ter um aprofundamento maior acerca do que vem a ser a espiritualidade, esse não compreenderá muita coisa acerca dessa exteriorização do fluido vivo que se verifica no mundo espiritual. Mas para o espírito consciente, já dominando a manipulação da própria energia,
compreende propriedades que para a maioria ainda é desconhecida. Lembrando também que muitos gênios que trabalham na área da maldade, da perversidade, da segregação de espíritos a manterem-se cativos ainda da rebeldia, também compreendem esses mesmos processos. Não é apenas o bem que domina e manipula essas energias. Há muitas mentes extremamente bem dotadas de inteligência que utiliza toda a sua capacidade para usar esses fluidos, essas energias, essas técnicas e manterem cativos ainda imensos espíritos. Então hoje nós já vamos vendo que André Luiz vai dando cara e forma à parte da energia que reveste o nosso perispírito. Agora André Luiz vai falar um pouquinho vida na espiritualidade. Diz ele: na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo. Embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem, no plano extrafísico, à reprodução limitada, aí deixando descendentes que, mais tarde, volvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do planeta, com extensas zonas cavitárias, sob linhas que lhes demarcam o início de aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos. Começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. O que nós podemos aqui entender acerca do item? Vida na espiritualidade. A evolução, por ser lenta, cada período representou uma grande conquista. Vimos em capítulos anteriores que a alegria para o espírito era estar encarnado, porque ele tinha medo da vida no mundo espiritual. Neste período da narrativa de André Luiz, começam a surgir a vida no mundo espiritual. Então aquelas cidades espirituais, tanto no plano superior quanto no plano inferior, vão sendo constituídas. Até aquele instante,
o mundo espiritual não havia as propriedades que nós temos hoje. Lembrando que, há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, começaram a ser fundadas as primeiras cidades espirituais, tanto quanto as primeiras cidades aqui no nosso território. Até então eram as tribos indígenas. E no mundo espiritual também. No mundo espiritual não havia cidades até então aqui no solo ou na psicosfera do Brasil. Tanto é que nosso lar é uma das cidades mais antigas que nós temos espiritualmente falando, que foram fundadas exatamente por portugueses distintos que vieram de Portugal nas primeiras horas da descoberta do Brasil e aqui desencarnaram. Então nós vamos percebendo que até 500 anos atrás, onde hoje é a cidade de nosso lar, há 500 anos atrás não havia nada como nós conhecemos hoje. Então nós vamos vendo que o mundo espiritual, tanto quanto a nossa dimensão, tem muito a ser construído. Lembremos que, quando nós falamos nosso lar está acima do Rio de Janeiro, está acima no umbral. Existe um nosso lar na quarta dimensão, existe um nosso lar na quinta dimensão, existe um nosso lar na sexta dimensão, até chegar na dimensão crística. Lembremos que conforme vai dilatando a dimensão espiritual como se fosse uma cebola, são cidades em cima de cidades. Nosso lar não é vista pelos habitantes do Rio de Janeiro, exceto por aqueles que têm uma sensibilidade, uma clarevidência, uma vidência, do contrário não vê. Então nós vamos percebendo que essas cidades tiveram a sua origem aqui, nesse período histórico. Interessante também nós notarmos que quando o nosso querido Chico Xavier recebeu o primeiro livro Nosso Lar, o Chico foi bombardeado, porque muitas pessoas diziam que absurdo, como é que pode ele entrar numa casa onde tem piano, onde tem sofá, onde tem mesa, onde tem casa de banho, enfim. Mas na grande verdade é que esse capítulo que estamos estudando hoje dá a ideia do fluido. A cada dimensão, André Luiz cita que nós temos 7 dimensões e cada dimensão nós temos várias subdimensões. Em cada uma dessas subdimensões, nós temos uma energia diferenciada. Os fluidos são diferenciados. Se nós pegarmos lá embaixo, no abismo, logicamente é um fluido muito mais pesado, inerente à composição daquela dimensão. Nas trevas é semelhante, na crosta é o que nós vemos. Nós temos o mineral, nós temos, não é, o vegetal, nós temos o animal que sobrevive aqui, nós temos as águas, nós temos tudo aquilo que compõe no campo da matéria. A matéria se compõe através de fluidos nessas dimensões de acordo com o peso que lá se encontra. Então, aqui tem uma coisa que diz que é muito interessante, tudo foi feito pelo pensamento. Antigamente se imaginava assim, então vamos aqui fechar os olhos, pensar e vai sair uma cidade. Não, a cidade tem que ser construída. Nós vemos, por exemplo, a Colônia Esperança Chico Xavier, no livro que o nosso querido André Luiz recebeu, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar desde o começo com o trabalho do Dr. Adroaldo Modesto Gil e toda uma equipe que compõe, ela é construída como uma cidade normal. Tem os trabalhadores que usam os fluidos específicos dessa dimensão, que é a dimensão umbralina, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Tem os prédios, tem as casas, tem as praças, tem as árvores, tem os animais, tem tudo. Lá tem tudo que nós temos aqui. Então nós vemos que antigamente a gente não entendia, hoje a gente entende, não é? Por exemplo, aqui, tem espírito aqui? Tem. Eu estou vendo? Não, porque eu não tenho a mediunidade de evidência. Se o doutor Adroaldo quer que eu veja, ele abre um campo sempre para que eu possa ver o quadro que ele quer me mostrar. Então a gente vê que isso é muito interessante a gente analisar. Hoje eu consigo entender isso, né, André Luiz? Esferas espirituais. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado, em diversos países,
que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, do qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Para justificar a nossa asserção, lembraremos em rápida síntese que a crosta terrestre, na maioria, parte dos elementos que a constituem. É sólida, mas conservando, aqui e ali, vastas cavidades, repletas de líquido quente ou de material plástico. Guarda o orbe grande núcleo no seio, e que podemos considerar como se fosse plasmado num aço de níquel natural, revestido por grossa camada de rocha basáltica, medindo 2.000 quilômetros, aproximadamente, de raio, no tope da qual, ali e acolá, surgem finas superfícies de rocha granítica, entre as quais a face basáltica está recoberta de água. Mais ou menos nessa superfície reside a zona mais apropriada para indicar o limite do solo, que é, consequentemente, o leito do oceano. Temos, desse modo, os continentes do mundo como ligeira película, com a propriedade de flutuar à maneira de barcaças imensas sobre o maciço basáltico. Película essa que mantém a espessura de 50 quilômetros em média. Encontramos, assim, na constituição natural do planeta, desde a barisfera à ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na Terra, na água e no ar, tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas de classe, a se totalizarem numa só faixa do espaço. Esfera espiritual. Aqui quando ele falou da pedra basáltica, da rocha basáltica, eu e meu pai tivemos a oportunidade de conhecer, de ver de perto. Por exemplo, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, tem muito essa pedra, vinda do basalto. Então, uma pedra escura, preta, extremamente rígida, lá eles utilizam muito nas construções, utilizam muito para fazer coisas para o próprio dia a dia que se precisa. Então, quando meu pai estava lendo, eu retornei para os amigos que lá temos com tanto carinho. Então, essas esferas espirituais, ela tem um nascituro. Então, aqui André Luiz está nos falando um pouco do núcleo da Terra, André Luiz está nos falando do berço dos oceanos, André Luiz está nos dando quilometragens de uma esfera para outra, não esfera espiritual propriamente, não, mas a esfera, o que é terra, o que é rocha, fala que tem coisas que é parecida com o granito. Então aqui ele vai dando aquela ideia do núcleo da Terra, por exemplo, o que vão ser encontrados, o que já foram encontrados, o que poderá ser encontrado. Interessante também, André, que nós vemos no livro Nosso Lar, André Luiz descrever, por exemplo, o rio. Ele descreve que a água que é retirada desse rio, existe grandes reservatórios, e essa água é servida para todos os moradores de nosso lar. Então nós vemos que tem plantação, e dessa plantação onde dá alimentação. Então nós vemos que coisa interessante, não é? Hoje para nós, com o advento da obra de Chico Xavier, tudo se tornou mais fácil para nós entendermos isso, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida, o capítulo de hoje é um capítulo que
toca diretamente aos nossos corações, porque estamos falando de uma realidade palpável, já da vida no mundo espiritual, nas esferas superiores, nas esferas inferiores. Faço me lembrar também de um livro que nós poderíamos aqui fazer uma correlação. O livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, ele tem a oportunidade de ir para aquela casa transitória Fabiano. Aquela casa ficava numa região abismal, tanto é que era uma casa que ela tinha que se movimentar, uma casa transitória. Casa transitória que, na verdade, não deixa de ser uma aeronave, não é? Porque uma casa não tem rodas para andar. E ali ele conta que de quando em quando tinha uns... É como se fosse diante de uns vulcões e aquilo entrava em erupção. Então a casa também tinha que sair de lugar, porque de quando em quando entrava da própria natureza. Lógico que o pensamento refém daquelas entidades extremamente delicadas ajudavam para essas erupções. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, já estudado aqui no canal por mim e pelo meu pai, é o 4º livro de André Luiz, ele vai falar numa narrativa extraordinária um pouquinho sobre essa dimensão. Então, André, é interessante nós notarmos, você já comentou há pouco, todas as dimensões têm o duplo. O que nós temos aqui na crosta, no mundo espiritual, tem o duplo. Tem o oceano, tem os mares, tem as matas, tem a vivência dos animais. Cada dimensão tem os animais de acordo com a condição espiritual de cada um. Olha que interessante, não é? Agora nós vamos ver um pouquinho o capítulo dos centros encefálicos. Depois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. O fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se-lhe no cérebro o centro coronário e o centro cerebral, em movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Por intermédio do primeiro, a mente administra o seu veículo de exteriorização, utilizando-se, a rigor, do segundo, que lhe recolhe os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa. E assim como o centro cerebral se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando, controlando sensações e impressões do mundo sensório. O centro coronário, por intermédio de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à córtiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. Vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra. Entre parênteses, quais os da linha média que não se degeneraram após a extirpação do córtex, segundo experiências conhecidas. Volta à leitura. Verte o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Fluido que influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicossomatosensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico, para em seguida, atendendo
ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou aro psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela que, valendo-se do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimio-eletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos, no plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde elementos como o netúnio, o plutônio, o americio e o cúrio podem ser artificialmente produzidos. Aqui eu chamo a atenção para o segundo parágrafo, que foi lido há pouco, quando André Luiz nos diz, com supervisão dos orientadores. Uma vez mais, André Luiz evoca a ideia de que Jesus não fez sozinho e de que a evolução não deu num piscar de olhos. Com a supervisão dos orientadores divinos, associaram-se-lhe, foi neste momento que associou-se no cérebro os dois principais centros vitais que nós possuímos, o coronário e o cerebral. E dessa junção ocorreu o movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Já vimos nos primeiros capítulos do livro um tratado sobre os centros vitais. Já vimos há vários capítulos atrás. Aqui ele vem falar na onde nasceu os centros vitais. Tá, nós temos 7. Falado por nós, falado pelos hinduístas, a própria palavra chakra vem do sânscrito, nós utilizamos centros vitais, mas onde que nasceu? E aqui fala que foi nesse período que nasceu os dois principais centros de força, centros vitais, o coronário e o cerebral, em que eles trabalham em sincronia e aí sim foram naturalmente aparecendo os outros. Lembrando que André Luiz já disse em outras obras, a nossa parte cerebral é a parte mais nobre que nós temos. Não é a melhor, porque se eu tiver um cérebro funcionando e não tiver um coração funcionando, os rins funcionando, os pulmões funcionando, naturalmente eu desencarno. Tudo precisa estar funcionando. Mas é no cérebro em que nós temos a ligação direta entre perispírito e corpo físico. Portanto, é a região que nós guardamos a memória, que nós guardamos os afetos, que nós guardamos todo o comando para os demais centros vitais, e aqui ele está nos dando uma definição belíssima acerca desta realidade. Agora nós vamos ver um pouquinho reflexão das ideias, diz André Luiz. A partícula de pensamento, pois como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias de componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa, própria com textura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal. A partícula de pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador.
ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável à falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Com o fluido mental, carregam-se, desse modo, não apenas as disposições mentosensitivas das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre os cérebros que afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações progressivas que, originariamente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada, e por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado circuito de forças. Reflexo das ideias. André Luiz tem um livro que ele trata muito a respeito do poder do pensamento, sobre as ideias, que é o livro No Mundo Maior, o 5º livro da sua lavra, ditada pelas mãos do Chico, também estudada por mim e pelo meu pai aqui no canal, Livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, André Luiz vai dizer, por exemplo, que o pensamento, a ideia, tem cor, tem cheiro, tem imagens, ela se materializa. Resumindo, ela tem vida. O meu pensamento, ela tem vida e é alimentada por mim. Eu posso pegar o meu pensamento, criar e ser estimulado pelos espíritos a manter aquele pensamento, como os espíritos podem suscitar pensamentos em mim e eu alimentar aqueles pensamentos oriundos de terceiros. Então nós vamos vendo que essa ideia, o próprio Platão já dizia que nós vivemos no mundo das formas e no mundo das ideias. O mundo das formas é o palpável, o mundo das ideias é aquele íntimo. Às vezes meu pai não sabe o meu mundo das ideias, eu não sei o seu mundo das ideias, mas que forma o nosso ser. Este mundo das ideias, já dizia Paulo, que é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento de Deus. Eu posso esconder do encarnado, mas eu não escondo da espiritualidade, eu não escondo dos bons espíritos, dos maus espíritos, aquilo que eu penso e aquilo que eu alimento. Interessante, né? Nós vamos buscar em Paulo, uma das suas epístolas, ele diz que é mais fácil nós escondermos um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Então nós percebemos que o pensamento, pelo que André Luiz diz para nós, nesse capítulo das reflexão das ideias, é que plasma tudo, mas não plasma como muita gente imagina, vamos fechar os olhos, que bom que fosse assim, não é? Nós fazemos hoje 3 toneladas de comida, que bom se fosse assim, vamos todo mundo fechar os olhos, vamos todo mundo entrar em sintonia com Deus, vamos todo mundo mentalizar, Jesus vai nos ajudar e daqui a pouco plasma ali aquele monte de arroz, de feijão, de carne. Não é assim que funciona. Nós plasmamos uma ideia, por exemplo, plasmamos a ideia de construir o núcleo Chico Xavier. Qual a finalidade? Na condição de um departamento do CEPAC, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que é uma instituição que hoje tem 123 anos, ela nasceu com um intuito, plasmando-se uma ideia, que é o trabalho assistencial. Se amanhã a casa parar com o trabalho assistencial, ela perdeu a sua finalidade, porque ela foi construída para essa finalidade, para esse objetivo.
O pensamento foi projetado para isso. Pensamos, arquitetamos, colocamos no papel, fazemos o projeto, registramos o projeto na prefeitura, é hora de irmos atrás do quê? Do dinheiro, dos pedreiros, para comprar os materiais e começar a obra. Então, assim, é em todas as dimensões. É em todas as dimensões. Então, nós vivemos, né, no mundo das ideias. No mundo das ideias. Nós pensamos e temos que correr atrás para fazer as coisas acontecer. Não adianta eu dizer assim, André, olha, eu estou com uma vontade de fazer uma viagem internacional, eu queria ir para a Europa. Olha, pois bem, você tem que ir atrás do dinheiro. Primeiro você tem que ter o passaporte, depois ir atrás do dinheiro. Quais são os objetivos que você vai fazer lá na Europa? Você vai para passear? Qual é o lugar que você vai? Você tem que traçar, você tem que planejar. E tudo isso é feito pelo pensamento. E depois que você pensou, aí você vai materializar aquela ideia. Olha que coisa linda, André. Em síntese, é isso que André Luiz vem dizer para nós. Agora, o penúltimo item que nós vamos estudar, inteligência artesanal. O que é isso? O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. A desencarnação subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, começa para o homem novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, nascitura, mas não tanto que não possa absorver, mesmo em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhes são sugeridas no plano superior. Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Por ela, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, utilizando o varapau para alongar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que lhe substituam os dedos na profundez das águas, burilando os sílix que lhe veicule a energia dos punhos e plasmando a roda que lhe poupe, de alguma sorte, o sacrifício dos pés. Então, é a conquista. A inteligência, ela não é um problema. O problema está no curso que eu dou a ela. O avanço tecnológico, o avanço industrial, o avanço da medicina, o avanço da ciência, o avanço da robótica, o avanço de tudo é uma maravilha. Depois, na pandemia, o canal saiu de 18 mil, 19 mil inscritos e chegamos agora em 2024 a 100 mil. Se nós não tivéssemos tido a pandemia em que muitos centros fecharam, o centro aqui só fechou a parte pública, mas a comida fraterna e a sua parte mediúnica continuou semanalmente ativa. Uma coisa interessante, né, André? Chico dizia que uma mentira não sobrevive. Então hoje a TV A Caminho da Luz é uma realidade
que leva a milhares e milhares de pessoas uma mensagem de esperança diariamente. E se não fosse talvez a pandemia que levou essas pessoas a procurar o espiritismo pela TV, pode ser que você que nos acompanha não teria chegado até o canal. E a TV, André, é exatamente o que nós estamos falando aqui. A TV surgiu de uma ideia, de um pensamento, doutor Adroaldo. Esse pensamento foi passado a mim, como médium, e eu então comecei a desenvolver, como eu poderia também dizer, não, é muito difícil, eu não vou atrás. Nós temos o livre-arbítrio. E um ano depois, nós já estávamos com a TV montada, e hoje nós temos esse grande público que acompanha todo o nosso material. Veja que é o estudo de hoje. Mas olha, André, vale a pena a gente olhar desse prisma. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Então, André, você podia estar falando um pouquinho também daquela história que a gente sempre ouviu do Chico, quando foram colocar na casa dele a parabólica. É verdade, essa história ela é real. Ela aconteceu, o Chico ajudou. O Chico teve 2 filhos do coração, por assim dizermos, o Eurípides e o Vivaldo. Moravam em terrenos próximos ao do Chico. E um dia o Eurípides foi ganhou uma antena parabólica, que era muito cara naquela altura, e ganhou uma. E aí foi um amigo instalar a antena. E aí a pessoa estava lá ajustando ao satélite e tudo, o Chico saiu, brincou com a pessoa, uai meu filho, o que você está fazendo aí no telhado? Aí a pessoa disse ao Chico, olha Chico, essa mediunidade você não tem, que é captar aqui o sinal do satélite para fazer a imagem e o som chegar aí na casa do Eurípides. Aí o Chico disse algo muito curioso, disse assim, olha, quando eu estava escrevendo o livro Nosso Lar, eu pensei que eu estava passando por um processo de mistificação. E teve uma noite que André Luiz me levou para Nosso Lar. E quando eu cheguei na cidade de Nosso Lar, todas as casas já tinham uma antena como essa. Veja, nós estamos falando da década de 80 e o livro veio no início da década de 40. Exato, ele fala, por exemplo, da TV de plasma. Quando que passamos a ter a TV de plasma aqui? Então veja, isso aqui quando foi escrito, ainda não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Ele continua, olha, o primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. Então nós vemos que hoje, por exemplo, se nós tivermos a oportunidade, André, de fazer uma visita em nosso lar, é lógico que nós vamos ver nosso lar 70 anos na frente do que nós estamos vivendo hoje. Se nós formos no hospital em nosso lar, nós vamos ver uma tecnologia científica na área médica 70 anos mais avançado do que hoje. O André acabou de dizer para mim há pouco, antes de nós começarmos o programa, que ele viu uma programação do Japão, aonde já conseguiram fazer os tecidos de um rosto humano num robô, não é isso? A robótica está avançando muito, vem aí descobrindo muitas particularidades que até estão intrigando o rumo que aquilo poderá tomar no futuro. Chico Xavier, alguns anos atrás, deixou o movimento espírita estarrecido. Ele disse assim, em menos de 200 anos, nós vamos ver uma máquina, um equipamento, aonde esse equipamento é um útero que vai ali fazer a função do útero de uma mulher, onde vai ser colocado o esperma do homem, o óvulo da mulher, e ali vai, consequentemente, fazer com que aquele corpo possa ali se proceder. Olha que coisa interessante. A mulher, com o depassar dos anos, não vai ter mais o trabalho que tem hoje do parto. Lógico que é muito gostoso tudo isso, mas hoje ninguém mais quer ter filho. E a reencarnação é necessária. Então nós vemos que a ciência, André, está caminhando para isso, não é?
E o último tópico para nós estudarmos hoje, plasma criador da mente. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza, em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual. A refletir-se no veículo físico que, gradativamente, se acomoda a novos hábitos, épocas imensas despenderá o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador, oriundo da mente, em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra. E os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Essa mensagem foi escrita em Uberaba, pelo médium Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, no dia 12 de março de 1958. Então, o plasma criador da mente. Então, já no início, ele já nos dá a definição. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e de beleza, em dinâmica expansão, os grandes princípios religiosos e científicos, virtuosos e da educação, das indústrias e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem. Aqui, André, nós podemos até afirmar que a religião durante muito tempo limitou a ciência, não é? E é por isso que nós ficamos bastante tempo estacionado. Mas estacionado não significa que nós vamos um dia retomar, como isso ocorreu, a nossa evolução. A Terra é um planeta extremamente frágil ainda do ponto de vista moral. Então o que nós vimos na Antiguidade, o que nós vimos na Idade Média, a religião dominando a ciência, é perfeitamente compatível com o grau evolutivo dos encarnados de então, por que não dizermos nós mesmos, em outras vestes carnais, com outros pensamentos. E hoje, graças à visão espírita, graças ao esforço particular de cada um de nós, temos nos esforçado e muito para a aquisição de novos valores e aproveitando as descobertas, as inovações e também melhorando a nossa própria qualidade de vida, facilitando o nosso dia a dia. Então, André, em síntese, nós podemos dizer que o capítulo Alma, que é o espírito encarnado, que aqui tem a oportunidade de trazer, através do pensamento, as descobertas que estão do lado de lá, e os fluidos, que é a matéria que nós usamos, seja qual dimensão for, para fazer com que as coisas possam acontecer. Então nós ficamos muito felizes de saber que esse capítulo, por exemplo, como tantos outros desse livro, é material que nós já conhecemos. Do livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. É um material que nós conhecemos do livro A Gênesis, O Céu e o Inferno, das revistas espíritas. Lógico que
há uma parte científica que nós não corremos o risco de querer dar uma definição, porque nós não temos esse conhecimento. Pode até termos estudado isso numa vida anterior, não é, André? Mas, nessa existência, o nosso compromisso é outro. É com a doutrina espírita e, gradativamente, nós vamos buscando toda essa verdade. Por isso, pense positivo, para que possamos criar coisas positivas. Nós vamos encerrando o nosso programa, que foi maravilhoso o dia de hoje, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos. Nós agradecemos a sua presença, não esqueça de dar o gostei, é muito importante, e rogamos a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para continuarmos o nosso trabalho na senda do bem. Um beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.